Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje é domingo aqui no Rio de Janeiro, sol bonito, mas vamos falar um pouco da situação que está acontecendo agora na situação política e econômica do Brasil. Como todos nós sabemos, Dilma Rousseff é uma quanto mais mentirosa. Então ninguém acredita mais no que ela fala. Quando ela diz não vai haver golpe, quem é Dilma para dizer que não vai haver golpe? Primeiro, porque ninguém está preparando um golpe. As pessoas estão querendo tirar Dilma através de um processo perfeitamente constitucional que se chama impeachment. E o impeachment está caracterizado os crimes com os quais o impeachment pode ser instalado, sim. Ela deu pedaladas fiscais, ela autorizou gastos sem passar pelo Congresso, tá certo? E tem o problema da Lava Jato. Tudo isso a Dilma cometeu. Então, por isso, o processo do impeachment é um processo legal constitucional. E para isso, ele vai passar pelo Congresso, pela Câmara e depois pelo Senado. E aí veremos então se o impeachment é ou não legal. Em princípio é, porque o próprio Supremo Tribunal Federal ditou o rito do impeachment na Câmara. Foi o Supremo Tribunal. Quando o Supremo Tribunal dita o rito, porque ele já concordou que existe a possibilidade, já existem as características ou os crimes que são próprios, que permitem a instalação do processo do impeachment. Segundo, vai passar pela Câmara de Deputados, vai passar pelo Senado, e o Senado será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski. Então, o processo é um processo absolutamente legal. Se for aprovado o impeachment, ela tem que sair. Não tem golpe nenhum nisso. Não tem golpe nenhum nisso. Ela tem todo o direito de se defender dentro do processo do impeachment. Tá certo? Se não for aprovado, ela segue e continua no seu governo. Eu torço para que a Dilma saia. Primeiro porque eu acho que os crimes dela são... Ela cometeu crimes em abundância. Se esse impeachment não for aprovado, tem vários outros pedidos de impeachment que poderão da mesma maneira serem instalados, porque os crimes que ela cometeu permitem que novos impeachments sejam estabelecidos. Tá certo? Então nós precisamos olhar o seguinte: a primeira coisa que a Dilma e bate aquilo para ver se essa mentira cola é o seguinte: eu não posso ser impeachada porque eu fui eleita democraticamente pela maioria dos votos do povo brasileiro. Não é verdade, isso é uma grande mentira. Ela não foi eleita democraticamente, por duas razões. A primeira razão é que ela cometeu um estelionato eleitoral. Ela cometeu vários crimes mentindo sobre a situação da economia brasileira, inclusive as pedaladas fiscais, para fabricar uma situação artificial, numérica, contábil, para mostrar que o país não estava falido. Ela criou, pedalou para que isso acontecesse. Tá certo? Isso é. Segundo, ela difamou, ela inventou, ela criou absurdos, né, dedurando os seus concorrentes. Além de antiético isso, eram mentiras que visavam exatamente o estelionato eleitoral. E por último, uma grande motivação para que ela seja cassada. As eleições dela foram financiadas com recursos desviados da Petrobras. Está em várias delações premiadas, comprovadamente, dito que os recursos foram desviados da Petrobras, até estabelecido em termos de percentuais da Petrobras para a campanha dela. Então, meus amigos, essa mulher não foi eleita democraticamente. Só para pessoas imbecis ou inocentes e
pessoas coniventes, pessoas que se aproveitam do governo para tirar vantagem, como Chico Buarque de Holanda, né? Como o Luiz Fernando Veríssimo e outros mais que defendem a Dilma. Eu não sei, eu não olho e fico olhando para essas pessoas defendendo a Dilma. Dilma é incompetente, destruiu a economia brasileira. Dilma, se não for, é conivente com a corrupção. Porque durante os 13 anos que ela está no poder, ela tem 13 anos no poder, vamos lembrar disso. Ela foi ministra de Minas e Energia. Ela foi ministra da Casa Civil. Ela foi presidente do Conselho da Petrobras. E esse buraco, esse rombo, essa corrupção, ela foi incapaz de uma vez só chamar a atenção de quem quer que seja. Aliás, eu dou de presente um sorvete quem disser os 13 anos do poder do governo petista, um partido que dizia que todo mundo era ladrão, que era contra tudo que estava lá, vai para o poder em 13 anos, nunca pressionou um ministro corrupto para sair ou botar na cadeia alguém em função da corrupção. Nunca. Ao contrário, foi buscar o Marcos Valério, que foi o grande operador do Eduardo Azeredo, do caixa doido do Zé Eduardo Azeredo, que o PT sabia, podia denunciar, e estava no governo, podia mandar prender, podia mandar investigar a vida tanto do Marco como do Eduardo. Não fizeram isso. Por que não fizeram? Porque perceberam que o Marcos Valério era muito competente em desviar recursos e trouxeram o Marcos Valério para o centro do poder petista. Tá certo? Então isso é algo inacreditável que exista num governo. Portanto, o que a gente vê é que o governo foi organizado criminosamente para assaltar as empresas públicas, para destruir a Petrobras, com o objetivo de permanecer no poder e tornar milionários os seus petistas de alto coturno. Muito obrigado e até a próxima.